Graça e paz, amados. Deus abençoe sua vida grandemente, você que está em casa também. Onde quer que você esteja, está nos acompanhando através do online, que Deus ele seja abundante na sua vida. Abram suas Bíblias em João no capítulo 15. João, Evangelho, capítulo 15. Vocês viram aí que as festividades do 24º aniversário da igreja se aproximam. Então estejam orando. Vai ser no sábado, último sábado do mês, o último domingo do mês, às 18 horas nos 2 dias. Então guarde aí na sua agenda, tanto no sábado, 18 horas, como no domingo também às 18 horas. Toda a igreja é convidada para celebrar aí mais um ano de vida. E claro, você pode participar também desse projeto evangelístico individual. Então traga um visitante, convide um amigo, convide um familiar para estar com a gente aqui celebrando mais um ano de vida da nossa amada igreja. João capítulo 15, versículo 16. Disse Jesus: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, como é que está aí na sua Bíblia? Mas eu vos escolhi a vós outros. Pai santo e querido, obrigado, Jesus, mais uma vez nós oramos ao teu santo nome, porque só o Senhor é Deus. É no teu nome, Jesus, que todo joelho irá se dobrar naquele grande dia maravilhoso, Senhor, onde toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Então louvado seja o teu nome, Senhor, porque foi com muito amor e esse trabalho maravilhoso de entrega, Senhor, para cumprir a vontade do Pai, que o Senhor morreu numa cruz por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não ficou preso naquela cruz. Ao ser retirado, não ficou também no túmulo. O Senhor ressuscitou ao 3º dia. E isso, Senhor, nos traz esperança, porque o Senhor é a primícia daqueles que dormem. Obrigado porque enquanto o primeiro Adão não cumpriu, Senhor, a tua vontade estando no paraíso, mesmo o Senhor estando no deserto, Jesus, com todas as dificuldades, assumindo a nossa natureza, o Senhor cumpriu todo o propósito para que foi designado. E estamos felizes, Senhor, porque com a tua vitória nós somos mais do que vencedores. Pai Santo, obrigado porque o Senhor nos trouxe dos nossos lares, dos nossos afazeres para estarmos na tua casa. E quando adentramos por aquelas portas, aqui o Senhor já estava. Muito obrigado, Jesus. De forma surpreendente também, Senhor, porque o Senhor é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é surreal para a nossa compreensão. Aqueles que estão acompanhando, Senhor, através do online, onde quer que estejam, a tua presença também é real no meio dessas pessoas. Então, Pai, louvamos ao teu santo nome, porque o Senhor é um Deus presente. É um Deus de multidão, mas também é um Deus pessoal, onde podemos ter relacionamento pessoal com o Senhor. Obrigado, Pai, não há outro Deus semelhante ao Senhor. Ministra, Pai, aos nossos corações, porque estamos aqui neste mundo que jaz no maligno, como uma espécie de escola, Senhor, para a vida eterna. E cada detalhe é importante e crucial nessa caminhada. Então nos faz perceber, Senhor, à luz das Escrituras, quão importante é a Tua palavra para as nossas vidas, na formação do nosso caráter, Senhor, que está sendo ameaçado por conta de ensinos que têm distanciado cada vez mais as pessoas do Senhor. Nos traz de volta, Senhor, ao Teu reino, olhando para o Senhor com justiça, pois as Tuas misericórdias duram para sempre. É no Teu maravilhoso nome, Senhor, nos submetendo à Tua autoridade que nós oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, irmãos. No nosso último momento, no nosso último encontro, nós estamos fazendo uma viagem, estamos em Roma, e juntamente com o apóstolo Paulo, no mesmo propósito que é o nosso tema anual, que é amá-lo, temê-lo, obedecê-lo, servi-lo. Jesus é tudo o que eu preciso. Nós fizemos uma viagem a Roma, a uma igreja específica de Roma, onde o apóstolo Paulo nos convidou para mostrar que aquela igreja do 1º século estava tendo de lidar com problemas que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A palavra de Deus é tão maravilhosa, é tão viva, é tão poderosa, que tem essa capacidade de nos teletransportar, nos levar de volta no tempo, para que Deus, por meio da sua santa palavra, nos faça compreender que nada do que está acontecendo nos dias de hoje é por acaso. Apenas uma repetição de um ciclo que vai continuar até a volta de Jesus. A gente não tem dúvidas disso. Olhando para a palavra do Senhor, nós podemos perceber que aqueles que Jesus havia escolhido
porque comprou com o seu sangue, e estavam nessa determinada igreja, a igreja estava dividida, estava polarizada. E é um termo que a gente não encontra nas Escrituras, mas é um termo muito familiar nos dias de hoje, polarização. Mas um grupo de pessoas dentro da igreja, dividindo a igreja. E isso estava causando perplexidade na mente do apóstolo Paulo. Porque se aquelas pessoas haviam sido escolhidas por Jesus e estavam vivendo um momento de polarização, e o apóstolo Paulo, ele gasta 2 capítulos para explicar o que está acontecendo e fortalecer aqueles irmãos, isso deve chamar a nossa atenção. Não foi em apenas um versículo ou 2, mas em apenas 2 capítulos, o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja do século 21 que tudo o que está acontecendo, não somente na nossa nação, mas no mundo inteiro, tudo isso faz parte de um plano diabólico. E essa estratégia, ela tem uma base, uma filosofia. E essa filosofia, ela retrata o seguinte: nós precisamos dividir para poder conquistar. E o apóstolo Paulo, vivendo isso na pele, ele não conseguia compreender como era que uma igreja escolhida por Jesus, ela estava dividida por questões pessoais e convicções. E Paulo, então, solicitado, nos leva para essa viagem e nos traz à memória que realmente precisamos nos unir para que a igreja de Cristo, enquanto corpo do Senhor, ela se fortaleça cada vez mais. Nós vimos que é muito importante lembrar que quando Jesus ele escolheu as pessoas, a gente tem que lembrar que não foi a gente que escolheu Jesus, mas Ele que nos escolheu. E Ele respeitou a individualidade e a característica de cada um. Por exemplo, pela manhã nós vimos e fizemos um comparativo aqui de alguns discípulos que foram escolhidos. A exemplo de Pedro, que era conhecido como aquele que era mais extrovertido, aquele que falava tudo o que queria sem papas na língua. Já o seu irmão André já era mais introvertido. Vimos também que, independente de posturas emocionais ou características particulares, pessoas tinham segmentos e posições políticas naquele tempo. E Jesus chamou pessoas diferentes para agregar ao seu meio. Vimos como exemplo Simão o Zelote. E essa palavrinha que acompanha o nome Simão, o Zelote, olhando para a palavra de Deus, aprendemos que Jesus, ele escolheu um dos fariseus radicais para fazer parte do corpo. E isso pode dar um nó na cabeça de muita gente que, tanto naquele tempo como nos dias de hoje, tem tido a ideia seguinte: a forma como eu penso, ela deve ser implantada na mente das pessoas, porque a forma como eu penso é a correta. Se esquecendo que Deus, é Ele quem chama, é Ele quem escolhe, e dentro de um universo de pensamentos diferentes, o fator unificador é Jesus Cristo. Independente da sua posição política, independente dos seus gostos pessoais, o fator unificador é Jesus. E Paulo estava resgatando isso nessa igreja em específico, que estava polarizada. Quando a gente pensa em uma igreja fraca, menina, a gente olha para a igreja de Corinto, que uns eram de Apolo, outros de Pedro, outros de Paulo, e Paulo repreende aquela igreja e diz: olha, é Deus quem dá o crescimento. Eu fico pensando no trabalho que o apóstolo teve para unificar as pessoas, para que elas pudessem olhar para o fator unificador que é Jesus. E aí, quando menos a gente espera, em Roma nós temos uma igreja dividida, porque um grupo de pessoas se considerava mais sábios do que outros dentro da mesma igreja, porque uns guardavam determinados dias e outros comiam determinadas coisas. E Paulo vem e mostra que a igreja ela precisava entender que Jesus era o centro e que a igreja precisaria estar unida, fortalecida, independente das suas posições. E vemos nos dias de hoje que posições pessoais têm dividido a igreja. Então, irmãos, nós temos que olhar para a palavra de Deus, e quando a Bíblia ela se detém em um assunto, por mais de um capítulo, 2 capítulos, isso chama a nossa atenção da importância para o amadurecimento de uma igreja viva nos dias de hoje. E a gente parte do ponto de que o princípio da aceitação, ela tem que permear o corpo de Cristo. Olha o conselho que o apóstolo Paulo deu a essa igreja dividida. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 3. Porque Paulo agora, ele no propósito de unificar a igreja, num só propósito, porque a igreja é o corpo de Cristo, independente das suas posições, a igreja não pode ser polarizada, ele traz aqui uma orientação
para essa igreja em Roma. Quem come, não faça o quê? Não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o quê? O que come. Por quê, irmãos? Notaram? A igreja estava dividida, estava com um problema. O apóstolo Paulo, apaziguando e fortalecendo a igreja, disse: ambos os lados, Deus foi quem acolheu. A gente tem que lembra o que Jesus falou: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros. E olha como ele também exorta, ainda no capítulo 14, vá para o versículo 13. Palavra do Senhor no versículo 13. Olha que exortação nós encontramos na palavra do Senhor. Versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. O que é que a gente observa aqui? Que Paulo ele deixou claro que nem todos iriam concordar nesses assuntos disputáveis, que estavam dividindo a igreja, as chamadas questões neutras. Então, irmãos, nessa passagem aqui, o apóstolo Paulo, ele nunca disse que os dois grupos deveriam, no final, concordar um com o outro. Você não vai encontrar isso. Olha, o grupo A tem que concordar com o grupo B, ou o grupo B concordar com o grupo A, ou os dois grupos concordar com aquele que ministra, que traz a palavra. Ele não está dizendo isso a respeito das convicções pessoais. Paulo nunca disse isso, irmãos. Ele estava sendo usado pelo Espírito Santo para fortalecer aquela igreja, unificando aquela igreja numa força sobrenatural. E ele nunca pediu a um grupo também que viesse abandonar suas convicções, diferente do que a gente tem visto hoje. E isso é surreal nas nossas mentes, porque algumas pessoas, querendo impor as suas ideias, o que é que elas falam? Olha, caminhe comigo se você pensar da forma que eu penso. Porque estamos vivendo isso nos dias de hoje. É um lado se posicionando como o lado correto e o outro se posicionando também como correto. Só que para se unir, como vimos pela manhã, é apenas para discutir ideias e debater, o que tem causado divisões. E aí Paulo diz assim, olha, não, o lado A não está certo, o lado B não está certo, ou o lado A está certo e o lado B também está certo. O que tem que respeitado é o fator, o que tem e precisa ser respeitado é o fator unificador. Porque independente da sua posição A ou posição B, vocês têm que se unir. Porque o mundo está dividido e a estratégia do diabo é dividir para conquistar, é fragilizar a igreja para tentar derrubar a igreja. E é interessante que, observando esses textos, a palavra do Senhor mostra que Paulo tem a sua posição muito clara. E isso é bom de ver. Ele expressa a sua posição, mas isso é um assunto para um outro momento. Porque, irmãos, ele não solicitou uma posição central de acordo com a convicção de quem quer que seja. Eu tenho falado aos irmãos, e eu tenho trazido aqui nos últimos, pelo menos nas últimas semanas, eu tenho encorajado os irmãos a se informarem. E mesmo assim, com todo o cuidado de orientar os irmãos com uma visão de mundo, não apenas uma visão eclesiástica, mas uma visão lá fora de mundo. Eu tenho que ter todo o cuidado, porque eu, como líder evangélico, como pastor, eu estou sendo observado. E eu não posso, de forma alguma, ser tendencioso e demonstrar que posição A está certa, posição B está errada. Não, o princípio da sabedoria é, eu ouço, e a Bíblia me diz que eu tenho que ouvir tudo, examinar tudo e fazer o quê? Reter o que for bom. Então, o lado A tem as suas posições e convicções. Eu estou falando aqui de lado A e lado B, mas entenda que tanto o lado A quanto o lado B são pessoas que professam a fé em Jesus Cristo. Estamos tratando com irmãos. Lembra que Paulo está tratando com uma igreja polarizada. Então, subentende-se que ele está falando com irmãos. A gente não está entrando em mérito aqui de acreditar ou não em Jesus, mas irmãos. E ele está dizendo o seguinte, olha, a sua posição tem pontos positivos, a sua posição também tem. O que é que a gente pode fazer para unir esses pontos num fator unificador, para fortalecer ainda mais o corpo de Cristo? É por isso que ele pede à igreja que pare com as críticas e julgamento. A gente tem que observar a palavra de Deus e estamos nessa viagem a Roma, estamos observando o que estava acontecendo em Roma. Porque, irmãos, a responsabilidade de julgar não é nossa. A responsabilidade de julgar é de Deus.
E por mais que as minhas convicções pessoais, elas se mostrem acima daquilo que eu entendo que está acima da posição B, eu não posso julgar. E estamos vivendo verdadeiros tribunais. Quando eu falo isso, entenda, é no mundo inteiro. É porque a gente está vivendo agora, eu citei aqui, no culto de quarta-feira, na quarta-feira retrasada, eu citei aqui a respeito do Canadá, que já estava vivendo isso há 10 anos. Nós estamos ainda engateando para o que está acontecendo. É uma tendência, é uma harmonia que está em sintonia para fragmentar a igreja de Cristo no mundo inteiro. E o que eu preciso que vocês entendam como pastor, é que isso não é somente no Brasil, é no mundo inteiro. E a gente tem que olhar para a palavra de Deus e pensar, então como eu, que estou inserido nesse mundo, como é que eu posso agir para fazer a igreja ainda mais forte? Versículo 10 do capítulo 14 de Romanos, abra sua Bíblia. Romanos 14, versículo 10. Dentro dessa responsabilidade do julgamento ser de Deus, os crentes não devem procurar assumir o papel de Deus para julgar a posição de quem quer que seja. A Bíblia diz assim no versículo 10, todos têm? Diz assim, ó. Tu, porém, olha aí a pergunta, olha como é dura essa pergunta. Tu, porém, porque julgas quem? Teu irmão. Perceberam? Não estamos lidando aqui com pessoas que não conhecem a Jesus. Paulo está preocupado com a polarização entre os irmãos. Por que você julga o teu irmão? E aí ele continua. E tu, por que desprezas o teu? Pois todos, lado A, lado B, quem conhece a Jesus, quem foi escolhido por Jesus, todos compareceremos perante o que, irmãos? Perante o tribunal de Cristo. Hoje pela manhã foi falado nisso, a respeito dos galardões. E nossa irmã Silvilene até usou a palavra com maestria, porque é difícil pronunciar o versículo que está lá em Hebreus. Aquele que crê, tem que crer que ele existe, porque ele é galardoador daquele que se aproxima. O que significa isso? Deus presenteia o seu povo, os seus filhos, e isso ele vai fazer de maneira individual, porque todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. E Paulo está dizendo o seguinte, não julgue o teu irmão, não despreze o teu irmão, porque também, irmãos, tem aquele lado de julgar, e também tem aquele lado, eu não quero conta porque pensa diferente de mim. E como é que a igreja fica? Ela fica dividida. Então os cristãos, eles não devem levantar barreiras que Jesus, que é o cabeça da igreja, nunca levantou. Pelo contrário, Jesus derrubou todas as barreiras. A Bíblia fala que o véu que fazia separação, ele foi rasgado de cima a baixo. E aí aquilo que Deus quebra, a gente quer tentar construir. Aquilo que Deus rasga, o povo está tentando costurar. Não pode ser assim. Ao invés da gente gastar tempo e energia procurando julgar pessoas que pensam diferente de nós, enquanto membros da igreja, nós temos que gastar, na verdade, investir tempo e energia naquilo que promove paz e promove crescimento. Eu não sei você, mas aí é particular meu. Tem momentos que pregadores que eu acompanhava e tinha uma admiração como inspiração para a minha retórica, para o meu ministério, que hoje eu não consigo mais entender o que está acontecendo, porque eu olho e quando eu fico diante de determinado assunto, eu não quero mais ouvir, porque é um estímulo a perseverar em convicções, fazendo acepções e separações. Eu não sei se é um problema meu, se só eu estou vivendo isso, mas está muito pesado, irmãos. Está muito pesado, porque a igreja, em vez de estar se unindo, se fortalecendo no mesmo fator unificador que é Jesus, por conta de posições. A gente viu aqui Simão Zelote. Zelote é da linha radical dos fariseus e Jesus disse, eu quero um zelote no meio dos discípulos. Alguém que pense diferente dos mais conservadores e coloca um fariseu convertido no meio dos discípulos. Isso é surreal na nossa mente. Paulo, o apóstolo, ele abençoa a igreja dizendo o seguinte, vá para o capítulo 15, eu falei 2 capítulos, o capítulo 14 e o capítulo 15 de Romanos. Olha o capítulo 15 de Romanos, versículos 5 e 6. Romanos 15, versículos 5 e 6. Olhe como o apóstolo Paulo, ele abençoa
a igreja. Notem que aqui o fator crucial é Jesus, é o fortalecimento dessa igreja polarizada. A Bíblia diz assim em Romanos 15, versículos 5 e 6. Ora, olha as características do Deus que a gente serve. O Deus do quê, irmãos? Está aí na sua Bíblia? O Deus da paciência e mais, o Deus da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. Segundo quem, irmãos? Segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz, fazeis o quê? Olha o propósito, Paulo está fazendo aqui a conclusão. Ele está dizendo para os irmãos, olha irmãos, você que pensa, você que é do grupo A, você que é do grupo B, o fator unificador é crucial, é Jesus. Vamos respeitar as diferenças, mas vamos nos unir, sem julgar e sem desprezar, sem levantar barreiras, para que o Deus da paciência, da consolação, vos conceda o mesmo sentir. O que significa, quando eu estava olhando para isso aqui, o mesmo sentir? É a mesma palavrinha que o apóstolo Paulo ele usa para os cristãos em Filipos. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não usurpou agir igual a Deus. Pelo contrário, fez o quê? Se esvaziou. Irmãos, aí a gente tem que pensar o que é se esvaziar. Porque se a gente crê num Deus que é onisciente, significa o quê? Que Deus, por ser onisciente, Deus é onisciente, é o quê, irmão? Significa o quê? Sabe de todas as coisas. Jesus em carne, sabia de todas as coisas? Sem medo, claro. A Bíblia diz que o nosso Deus é onipotente. O que é que significa isso? Todo poder. Jesus em carne disse, todo poder me foi dado. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é onipresente. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus em carne poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Em carne. Não tinha como. Em carne, não. Ele decidiu. O sentimento que houve em Jesus, ele abriu mão. Ele disse, olha, para viver como homem, porque Jesus é 100% Deus e 100% homem, na dependência do Espírito Santo, eu abro mão de determinados atributos momentâneos para me fazer igual ao povo que eu estou me identificando. Se Jesus fez isso, e a Bíblia diz que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus, Paulo está dizendo o seguinte, para a igreja dividida, não hajam sendo deuses, o julgamento não pertence a você, a discriminação não pertence a você, o rejeitar, o menosprezar, não faça isso, a justiça pertence a Deus, o julgar pertence a Deus, porque Ele é um Deus de consolação, Ele é um Deus de paz, e esse sentimento tem que estar em vocês, para que vocês, diante disso, a Bíblia continua, para que concordemente a uma voz, façam o quê? Como é que está na sua Bíblia? Glorifiqueis a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que Paulo falou para a igreja criança em Corinto? Irmãos, é uma igreja menina. E ele diz, olha, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para quê? A pergunta que fica é, o que é fazer as coisas para a glória de Deus? E aí? O que é fazer as coisas para a glória de Deus? Hã? Andar correto? Ser obediente? Colocar Deus em todas as coisas? Fazer as coisas para a glória de Deus significa que tudo que eu faço eu tenho que questionar. Isso agrada a Deus? Fazer as coisas para a glória de Deus significa,
O meu pensamento, ele agrada a Deus? A minha palavra, ela agrada a Deus? As minhas atitudes agradam a Deus? Isso é fazer as coisas para a glória de Deus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos concordemente, a uma voz, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí o que é que Paulo está mostrando? Lá fora, no mundo que jaz no maligno, existe a polarização. Isso não é nada novo. Isso é primeiro século, irmãos. Aí Paulo está dizendo para a gente que faz essa viagem. Lá na frente vai acontecer a mesma coisa. Aí acontece no primeiro século, no segundo século, e isso vai se repetindo, é um ciclo. Porque a estratégia do diabo não muda. É fragilizar o corpo de Cristo. Ele não pode levar ninguém para o inferno, não pode, o salvo, ele não pode levar o salvo para o inferno. Mas o que ele fizer, o que ele pode, ele vai fazer para fragilizar o corpo de Cristo, porque o que está em xeque é o nome de Jesus, é a vergonha. Ele quer mostrar para Deus e dizer, olha lá o povo que você morreu, olha lá o povo que você morreu está brigando por besteira. O povo por quem você morreu está dividindo. O povo por quem você morreu, olhe como pensa, olhe como fala, olhe como as pessoas são. Aí Paulo está dizendo o seguinte, deixe que os incrédulos ajam dessa forma como Jesus fez para com aqueles que estavam perto da semana que Jesus seria crucificado. Ele chamou os discípulos, ele sentou com os discípulos e ele disse, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas, mas antes ele diz assim, ó, vocês estão preocupados. Por que vocês estão preocupados? Vocês não podem observar as aves do céu, os lírios do campo? O seu pai cuida de todos eles, será que vocês não são mais importantes? Deixem essas preocupações para quem? A Bíblia diz assim, ó, para os gentios. E a gente sabe que gentio, Jesus está se referindo ali aos incrédulos, irmãos. Aí Paulo tem todo esse trabalho como um grande missionário do Senhor, mesmo dizendo que é pior do que eu e você, para unificar a igreja e mostrar que a polarização só afasta, só destrói, só enfraquece o corpo de Cristo. Que a gente precisa aprender a respeitar a posição das pessoas, para que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, ela seja abundante, porque ele continua, olha o versículo 7 do capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 7. Eu consigo vislumbrar aqui o apóstolo Paulo nesse embate, nessa perseverança por amor à igreja de Jesus, na unificação da igreja. Olha o que ele diz no versículo 7. Portanto, façam o quê? Uma versão traz aceitem-se. Olha que coisa maravilhosa. Aceitem-se. Aceitem-se. Uma outra versão traz acolhei-vos uns aos outros. De que forma, irmãos? Como também Cristo nos acolheu para quê? Olha a repetição, para a glória de Deus. É eu dizer assim, olha, Newton, diácono, eu respeito a sua posição, eu te amo. E a gente não precisa brigar por posições, porque nós somos um em Cristo, a gente não briga não. Apesar não, nós temos posições semelhantes, por isso que eu estou usando ele como exemplo, porque nós temos posições semelhantes. Mas eu sei que você, e você que está me acompanhando em casa, você conhece alguém que tem uma posição diferente de você. E aí o mundo que jaz no maligno está dizendo assim, ó, se afaste do seu irmão que pensa diferente. Não se assuste quando você começar a ver placa de igreja dizendo assim, ó, igreja dos conservadores. Ou igreja A, igreja B, igreja de direita, igreja de esquerda. E tudo isso está sendo ensinado como uma normalidade dentro do corpo de Cristo. No corpo de Cristo não pode ser normal. É por padrão das pessoas que não conhecem a Jesus. Mas no corpo de Cristo, pelo fator unificador, eu tenho que respeitar a sua posição. E eu tenho que caminhar junto com você se você professa a mesma fé em Jesus. Desde que haja respeito. Isso é importante. Porque eu vou respeitar a sua posição de discordar de mim. E eu, claro, eu preciso que você respeite a minha posição de discordar de você. E quando a gente faz isso, e a gente olha para a palavra do Senhor, a gente age como Cristo Jesus fez, que é o nosso fator unificador. Porque senão, irmãos, vai ser em vão aí o nosso tema. Amá-lo, temê-lo, obedecê-lo, servi-lo, Jesus é tudo o que eu preciso. Mas o meu irmão pensa diferente de mim, eu não quero mais caminhar com ele. Eu quero ir para um grupo que pensa igual a mim. Não é assim que funciona.
Se fosse assim, Jesus só chamaria os zelotes para 12 discípulos. Ele pegaria 12 fariseus e convertia e chamaria. Ou ele pegaria 12 cobradores de impostos, como Mateus, e seria todo mundo pensando igual a Mateus. Ou então ele pegaria igual a André, introvertido, e botaria 12 pessoas iguais a André. Ou então, por que não Pedro? Botaria 12 impulsivos igual a Pedro. Jesus escolheu pessoas parecidas conosco. E dessas pessoas, ele fortaleceu com a palavra, ele mostrou que o mais importante era olhar para ele, obedecendo, amando, temendo, servindo, fazendo eles entenderem que tudo o que eles precisavam era Jesus. E que independente de posicionamentos, aquilo que nos une é muito mais forte do que aquilo que a gente pensa ou até muitas vezes briga para defender. Que Jesus ele seja abundante na sua vida, que ele seja o maior exemplo de mestre, de professor, de pai, que ele seja o seu único Deus. E quando eu falo único Deus, é porque às vezes a gente coloca deuses nos nossos corações. Jesus tem que sentar no trono do seu coração, porque só ele é Deus na sua vida. E quando a gente começar a entender isso, quando a igreja do Senhor começar a perceber isso, ela vai viver de fato os últimos dias mais forte do que nunca, aguardando a manifestação do Todo-Poderoso, que a qualquer momento vai acontecer. Pai santo e querido, obrigado, Jesus. Nós bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor tem nos ajudado, Senhor. O Senhor tem revelado coisas tremendas na tua palavra para o teu povo, com o intuito de fortalecer o teu povo. Senhor, é verdade que nós somos tão pequenos, Senhor, as nossas convicções são tão pequenas diante da grandeza do Senhor, que é o nosso Deus, nos ensinando que é tão bom olhar para a tua palavra, que é tão bom viver momentos assim, porque a gente olha para a tua palavra e parece que foi escrita hoje. O apóstolo Paulo tendo de lidar com uma igreja que estava assumindo características do mundo, mas com todo amor, com todo zelo, com muito carinho, mas também com muito trabalho e perseverança. Ele sabia que não era vão o que ele estava fazendo. E Senhor, se o Senhor mostrou isso para o teu apóstolo, que se considerava o pior de todos os crentes, o pior de todos os santos, e tem trazido a nossa memória nos dias de hoje, é porque o Senhor quer comunicar conosco que já estamos vivendo os últimos dias e que precisamos nos fortalecer, independente dos nossos posicionamentos. Aquilo que nos une é muito maior do que as nossas convicções particulares e pessoais, Senhor. Que é o Senhor Jesus, na simplicidade do teu poder, na soberania das tuas escolhas, Senhor. Nós nos submetemos à tua palavra e te pedimos em nome de Jesus que nos esclareça, dando sabedoria, pois precisamos, Senhor, de sabedoria para viver num mundo caído. Obrigado, Jesus, obrigado, nós te amamos tanto, Senhor, e não temos como pagar por tantos feitos que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Obrigado por tuas misericórdias em mais um dia. Obrigado por mais um momento que pudemos adorar o Senhor na tua casa, tanto pela manhã quanto pela noite. Obrigado por ser o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Consolador. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito esteja com cada um de vós. Você que nos acompanhou até aqui no online, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até lá.